Fala galera de Biosistemas, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a preparação de ar comprimido. Na semana passada a gente já falou sobre compressores de ar comprimido, a gente viu compressores dinâmicos, compressores de deslocamento, qual que é a aplicação de cada um deles. E essa semana a gente vai falar sobre a preparação do ar comprimido, ok? Espero que vocês tenham uma boa aula. Já avisando que essa semana não vamos ter aula online às 10 horas da manhã, somente essa aula gravada e o atendimento ao aluno, tudo bem? Pessoal, vamos lá, boa aula para vocês, vamos lá. Bom, pessoal, vamos continuar então nossa aula sobre FACE 9, tá? Fundamentos de automação e controle. Na aula passada a gente viu compressores, e aí a gente viu compressores dinâmicos, em que você não tem a separação entre o ar que está entrando e o ar que está saindo. Então aqui a gente produz a compressão pela devida energia cinética que é adicionada aos líquidos, devido à aceleração do ar, né? E depois uma redução na sua velocidade que resulta em aumento de pressão através do difusor, né? E também a gente viu o deslocamento positivo, né? Em que você tem uma redução do volume que é introduzido dentro do compressor. E um isolamento também ocorre entre o ar que entra e o ar que sai. Então, no deslocamento positivo, você vai isolando o ar de forma que vai diminuindo o seu volume e com essa redução de volume vai aumentando a pressão para que ele seja expelido e armazenado dentro de um reservatório de ar comprimido. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar o assunto. Vamos começar falando sobre resfriadores, tá? E por que resfriadores? Porque o ar comprimido, tá? Nós pegamos ele da atmosfera, né? Então o ar comprimido ele vem do ar que está na atmosfera, ar atmosférico. Só que esse ar, pessoal, ele tem umidade, tá? Ele tem água, ele tem vapor de água nele. Então, quando a gente trabalha com ar comprimido, é bom a gente evitar os contaminantes. Quem são os contaminantes do ar comprimido? Os contaminantes do ar comprimido é o óleo, como vocês viram nos compressores, tem a questão da lubrificação dos compressores. Então, você tem a mistura do óleo com o ar, muitas vezes, na parte de compressão. Você tem a queima do óleo, que aí se mistura esse vapor do óleo junto com o vapor com o ar. Você tem a água, tá? E a água, ela tem um problema muito grande em relação à oxidação dos equipamentos, tá? Eu me lembro que quando eu trabalhava na usina, no início, quando foi instalado o compressor, tinha o compressor e tinha também o resfriador, tá? E tinha o resfriador ligado ao compressor. Só que o resfriador ele não tinha nenhum alarme externo para nós, não tinha nenhum alarme que vinha dele. Ele tinha um alarme somente local e ele ficava dentro do ambiente de compressão, a gente não via.
Quando esse resfriador ele desarmava, a gente só ia perceber quando via a presença da água, tá? Enchendo os filtros que eram ligados antes dos equipamentos. E, nossa, era um trabalho muito grande, porque a gente tinha que passar equipamento por equipamento, vendo se tinha água nos filtros, fazendo a drenagem dessa água que estava nos filtros. E futuramente sempre dava problema nos atuadores, pistões, pneumáticos, enchia de água, ou começava a dar problema no seu funcionamento, a gente via, estava cheio de água, a gente tinha que fazer uma drenagem rápida dessa água que estava dentro dos atuadores. E aí, quando tivesse a oportunidade de parar a empresa, a gente tinha que pegar esses equipamentos, levar para a bancada e ver como estava a situação interna. E muitas vezes estavam oxidados, já estava muitas vezes comprometido os atuadores. E não somente os atuadores pneumáticos, né? A gente também tinha equipamentos posicionadores, que são equipamentos que são mais sensíveis. Eles trabalham com o posicionamento do ar comprimido para o pistão e acabava sendo mais prejudicial para um equipamento mais, como fala, mais sensível, né, à questão do ar comprimido. Então, pessoal, água em linha de ar comprimido é problema na certa, tá? É um grande problema aí. Dá muito trabalho no momento que ocorre, tá? No momento que ocorre já dá muito trabalho e também depois dá um trabalho lascado, porque você tem que quando ocorre você já tem que sair drenando todas as linhas. E depois que ocorre vai surgindo os problemas dos equipamentos, tá? É muito trabalhoso, ok? Outro componente também é a poeira, porque o ar atmosférico ele tem poeira em suspensão nele. E também você pode ter o problema das sedimentações, da compressão, os anéis de vedação acabar desgastando e lançando partícula também no ar comprimido, tá? Mas a poeira pode estar presente no ar comprimido, tá? Então esses são os três principais contaminantes do ar comprimido: o óleo, a água e a poeira, tá? Então, para que a gente possa ter um ar comprimido que nos permita trabalhar com ele, é necessário que ele seja um ar mais seco, tá? Com menos umidade, tá? Isso vai garantir que a gente tenha mais uma vida, a gente vai ter um ar comprimido melhor, vai ter mais vida útil dos equipamentos que vão estar trabalhando com esse ar, tá? Então, por isso que a gente acaba utilizando os resfriadores, né? Qual que é o objetivo dos resfriadores? Os resfriadores, tá? Eles têm o objetivo de eles resfriam o ar para que nós possamos retirar a umidade, tá? Então, o que acontece? Existe uma relação entre temperatura, tá? Temperatura e a quantidade de vapor de água que o ar consegue suportar, tá?
Então, quanto maior é a temperatura, tá? Quanto maior a temperatura, maior é a quantidade de água, quantidade de vapor da água presente na atmosfera. Então, o que acontece? Quando você está comprimindo o ar no compressor, você está aqui no seu compressor, você tem um aquecimento desse ar comprimido. Uma, porque o equipamento já está quente. Tá? Então, assim, o equipamento ele já tem o aquecimento natural dele. A gente viu na aula passada que o trabalho do compressor acaba levando aquecimento, a gente coloca letras, ou se não, se for um sistema de mais de um estágio de compressão, a gente utiliza água para resfriamento. Então há um aquecimento do ar devido ao equipamento, né? E também quando você tem aquela relação P1, V1, T1, né, igual a P2, V2, T2, a gente percebe que se a gente mantém o volume constante, se um aumento na pressão vai aumentar a temperatura também. E mesmo que na hora que o compressor ele está se movimentando para comprimir o ar, para que o ar seja expelido, você tem um aumento de pressão, né? Apesar que você está diminuindo o volume, né? A diminuição do volume resultaria numa diminuição da temperatura, isso não acontece. Porque ao mesmo tempo que está diminuindo o volume, você está aumentando a pressão. Tá? Então há um aquecimento ali nesse ponto. E quando você aquece o ar, você aumenta a capacidade dele armazenar vapor. Tá? Mas só que o problema não vai surgir aqui no compressor. Né? O problema não vai surgir no compressor. Por quê? Porque aqui o ar fica mais quente. Se o ar está mais quente, ele absorve mais vapor. Tá? Então, o problema não vai surgir no equipamento compressor. Ele vai surgir na linha de distribuição, né, desse ar comprimido. Os equipamentos que vão estar... Por quê? Porque imagina o seguinte, né? Imagina que você tem o seu reservatório. Esse reservatório tem o quê? Ele tem volume constante, né? Volume constante. Só que você, através do seu compressor, você está fazendo o quê? Aumentando a pressão, tá? Você vai aumentar a pressão até, vamos falar assim, pressão de trabalho até 7 bar e 8 bar. E vai ficar constante, 7 bar até uns 8 bar. Normalmente de 6 a 8, acabou trabalhando com compressor pneumático. 6 a 8 bar, né? E beleza, você vai ter esse volume constante, vai chegar nessa pressão de 8 bar, vai ficar ali constante. O ar vai ter ganhado temperatura, só que a tendência do ar aqui dentro vai ser resfriar, tá? Vai ser resfriar. E quando ele resfria, o que vai acontecer? Né? Como ele tinha uma temperatura maior, imagina o seguinte, conforme você tem um volume constante, mas aqui ó, você está mandando vazão de ar. Você está mandando vazão de ar. Essa vazão de ar, ela está acompanhada do quê? De vapor da água. Então, de certa forma, mesmo que o volume seja constante, você está mandando mais pressão aqui dentro, você está mandando mais ar aqui dentro, você está mandando mais vapor da água aqui dentro. Então, você está internamente, a umidade relativa ela é alta. Ela é alta. Só que acontece,
como a umidade relativa é alta, então você tem um aumento da temperatura. Quando começar a resfriar esse ar, quando você eleva a temperatura, quando você também, vamos falar assim, quando você eleva a umidade relativa, você tem um aumento de temperatura, tá? O ar, beleza, ele está absorvendo aquele vapor da água. Só que, ao mesmo tempo que eleva a temperatura, eleva também o ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? O ponto de orvalho é o ponto em que o ponto em que quando a temperatura diminuir, ela já o ponto de orvalho assim, o ar está saturado, tá? Ou seja, o ar saturado significa que a umidade relativa é 100%, tá? O que é a umidade relativa? Umidade relativa é uma relação entre a umidade presente no ar, umidade presente, a quantidade de vapor presente no ar, dividido pela umidade que ela suporta. Umidade que suporta. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, eu peguei aqui um exemplo. Vamos lá, ó. Essa situação, tá? Então você tem uma temperatura de 20 graus. Opa, deixa eu pegar um exemplo de cima, que eu acho que é melhor. Então, reparem o seguinte, como a temperatura é de 25 graus, tá? O ar tem a capacidade de suportar 20 gramas de vapor da água por quilo de ar, tá? Em todas as situações, a 25 graus. E aí acontece, vamos supor que na primeira situação a quantidade de vapor de água que tinha na primeira situação era 5 gramas por quilo. Então 5 por 20 dá 25% de umidade relativa. 10 gramas por quilo, 10 dividido por 20 dá 50% de umidade relativa. E se eu tenho as 20 gramas, que é a capacidade total a 25 graus, 20 dividido por 20 dá 100% de umidade relativa. Tá? Então, o que acontece se eu vou diminuindo a temperatura? Tá? Então, vamos supor, a primeira situação tinha 20 graus, tinha 10 graus e tinha 0 graus. Então, a 20 graus, a capacidade era 14 gramas por quilo. Agora, perceba que a quantidade de vapor de água que eu tenho, ó, é a mesma. 3,5 gramas por quilo, 3,5 gramas por quilo, 3,5 gramas. Em todas as situações são iguais, só que a temperatura foi mudando. Ó. A temperatura foi alterando. Ok? E aí aconteceu. Na primeira situação, eu tinha uma umidade relativa de 25%, porque 3,5 dividido por 14 dá 25. Na segunda situação, como eu tenho temperatura de 10 graus aqui, eu vou ter uma capacidade de 7 gramas por quilo. Então, com a mesma quantidade de vapor de água, eu vou ter 50% de umidade relativa. Tá? E na terceira situação, eu tinha 0 graus, a minha capacidade foi de 3,5 gramas por quilo, que era a mesma quantidade de vapor de água que eu já tinha. Então, 3,5 por 3,5, 100% de umidade relativa. Então, dentro do compressor, dentro da linha de distribuição, dentro da linha de distribuição e do reservatório, qual que é a tendência? Né? A tendência é que você tenha uma quantidade de vapor de água aqui muito grande. E aí, se há um resfriamento da temperatura, acontece essa última situação. Tá?
o ar fica saturado, porque ele já está na quantidade máxima de água que ele suporta. E aí, o que ele não suporta, devido à diminuição da temperatura, imagina que você tinha aqui os 14 gramas por quilo. Estava 20 graus. Né? Vamos falar assim, você estava com 14 gramas por quilo. E aí diminuiu para 10. Das 14 gramas, 7 gramas por quilo vai ficar no ar. Mas as outras 7, elas vão condensar. Tá? Por quê? Porque você teve uma diminuição da temperatura. Então, quando houve esse aumento da temperatura, também elevou a temperatura do ponto de orvalho. Tá? Então, acontece que essa água que não é suportada, ela vai condensar. Vai condensar dentro do seu reservatório, vai condensar também na linha de distribuição e vai condensar nos equipamentos. Tá? Essa água vai surgir. E quando você aumenta a temperatura... Deixa eu pegar aqui. A questão do ponto de orvalho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Orvalho. Deixa eu ver. Imagens. Esse gráfico, pessoal, ele está relacionado não com o ar comprimido, ele está relacionado com temperatura ambiente. Mas o que ele está mostrando para a gente? Tá? Ele está mostrando a relação entre a temperatura, né, 40, 30, temperatura ambiente, 40, 30, 20, 10 graus, tá? E qual seria a temperatura do ponto de orvalho, tá? Deixa eu ver aqui. $50. É isso mesmo. Então, essa daqui é a temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Tá? E aqui é o ponto de orvalho. Tá? Qual seria a temperatura que teria que diminuir o ar para que essa água condensasse? Tá? Então, vamos supor aqui, ó, em 50 graus, vamos falar assim, 50 não, vamos pegar 30 graus. Se eu tivesse uma umidade relativa de 20%, tá? A temperatura do ponto de orvalho é 5 graus. Agora, nos mesmos 30 graus, se eu tenho uma umidade relativa de 50%, tá? Olha só, já sobe meu ponto de orvalho. Meu ponto de orvalho chega perto dos 20 graus. Se eu tenho 90% de umidade, vamos ver aqui, ó. Meu ponto de orvalho chega aqui, ó, próximo aos 30 graus. Tá? Então, assim, se você tem... então, assim, conforme maior a umidade relativa do ar, mais próximo o ponto de orvalho se aproxima da temperatura ambiente. Você vê, ó, que aqui foi aumentando, ó. Foi aumentando conforme foi aumentando a umidade relativa, tá? E em 100% aqui, 100% de umidade relativa, o ponto de orvalho é os próprios 30 graus, tá?
Então, assim, conforme vai aumentando a umidade relativa, maior é o ponto de orvalho. Tá? Então, dentro do compressor, mesmo que o ar está quente, como eu disse, você vai lançando vapor de água lá dentro. Pouco que resfria esse ar comprimido, tá? Já que você está mandando vapor de água toda hora lá dentro, a tendência é que a umidade relativa lá dentro fique próxima a 100%. Então, qualquer diminuída nessa temperatura já provoca a condensação, porque o ponto de orvalho fica alto, né? O ar satura muito rápido lá dentro, tá? A gente consegue reparar o ponto de orvalho quando a gente tem, por exemplo, um copo de cerveja gelado, né? O que acontece ali? Aqui está gelado aqui dentro, e aí o ar úmido, quando entra em contato, você vê as gotículas se formando do lado externo do copo, né? Ou seja, o copo com a cerveja gelada aqui fez com que o ar ao redor, né, não suportasse a quantidade de vapor de água presente e condensasse, tá? Um outro efeito interessante dessa umidade relativa, você vê aqui, ó, por exemplo, se você tem uma temperatura de 40 graus no dia e você tem uma umidade relativa alta, vamos colocar aqui de 70%, tá? Você vê aqui, ó, 40 graus com uma umidade relativa de... Opa, coloquei... 80, vamos colocar 80%. O ponto de orvalho fica entre 35 e 40. Então, num dia quente, com uma umidade relativa alta, o ar já está praticamente saturado. Ele já está no máximo que ele suporta de quantidade como fala, de água que ele consegue suportar. Então, quando a pessoa ela transpira, tá? Quando ela acaba transpirando, essa transpiração não é absorvida pela atmosfera. E a pessoa tem uma sensação de calor maior ainda, devido a essas gotículas que ficam ao redor do seu corpo, tá? Então, tá 40 graus, o cara tá sentindo ali 50 graus. Se acontecer isso, é um estado de calamidade pública, porque vai ter muita gente que vai sofrer, vai acabar passando mal, pode ter gente que vai chegar ao óbito, tá? Com essa situação. E quando a temperatura é negativa, a mesma coisa acontece, a pessoa sente mais frio ainda. A temperatura tá baixa, a umidade relativa tá no máximo e o ar tá úmido, a sensação que a pessoa tem é de mais frio também, um frio maior, tá? Até para medição de umidade relativa, a gente utiliza dois sensores de temperatura. A gente deixa ele úmido, tá? E o outro a gente deixa ele seco. E aí mede a temperatura do úmido com a temperatura de seco, tá? Conforme a diferença da temperatura desses dois, se obtém o valor da umidade relativa, tá? Então, como que a gente faz para resolver esse problema da umidade, tá? Utilização dos resfriadores aí, tudo bem? Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, esse é um tipo de resfriador, tá? Você tem aqui, ó, a tubulação. Esses tubos, esses tubos menores que estão aqui, é por onde vai passar o ar comprimido. Você vai entrar com água nele, tá? A água vai bater pelo lado externo da tubulação, só que essa água ela vai fazer um caminho de zigue-zague, tá? Porque você vai ter essas placas defletoras aqui, ó. Tá vendo? Tem essas placas defletoras. Então elas vão forçar a água a ficar fazendo um zigue-zague aqui, ó, internamente, tá? E aí esse contato da água
com o ar que está passando vai causar o resfriamento, tá? Depois desse resfriamento, vai vir aqui para esse reservatório, tá? Esse tipo de reservatório, na verdade, ele é um separador, tá? Então, esse resfriador posterior ele é constituído por duas partes. Ele é constituído pelo trocador de calor, tá? Trocador de calor. E é constituído também pelo separador. Então, aqui dentro, o ar vai ter várias, como se fossem, vamos falar assim, é como se fossem placas que têm furos, né? E aí faz com que o ar ele tenha um caminho zigue-zague, né? Então ele entra aqui, entra aqui, entra aqui. E esse zigue-zague vai fazer com que a água que está ainda presente nesse ar se condense, tá? Esse tipo de resfriador pode ter uma eficiência entre 75% a 90% aqui na retirada de água e também de óleo do ar comprimido. E ele é instalado entre o compressor e o seu reservatório final, tá? Então aqui, quando você já resfria o ar comprimido, além de você evitar essa umidade, você evita o problema futuramente das tubulações acabarem dilatando, tá? Devido à presença desse ar comprimido quente em meio à tubulação posterior, tá? Então você já faz o resfriamento do ar, retira a água, retira o óleo e evita problemas futuros com as tubulações que utilizam esse ar comprimido. E após o resfriamento, pessoal, já pode ser armazenado, tá? No reservatório de ar comprimido, tá? Deixa eu descer um pouco aqui a imagem. Então aqui está demonstrando um reservatório de ar comprimido, tá? Ele é constituído de um manômetro aqui. Manômetro. Opa, está mexendo a tela por quê? Calma aí, pessoal. O manômetro tem a finalidade de você saber qual que é a pressão interna. Você tem aqui essa válvula de registro que é utilizada quando você tem que trocar o manômetro da manutenção, você fecha ela. Você tem aqui a entrada do ar comprimido, a saída do ar comprimido, tá? Placa de identificação, está tudo especificado aqui do lado, né? Válvula de alívio, tá? E também um local para inspeção. E o dreno, tá? Esse dreno que tem aqui pode ser automático ou manual. Tanto tem no resfriador como também no separador, tá? O ideal é que deixe ele automático, né? Deixa ele ligado a uma temporização que, por exemplo, de 8 em 8 horas, ele pega e faz a drenagem. Ele acaba abrindo sozinho essa válvula para poder drenar essa água que vai condensar, tá? Então o reservatório ele vai servir como um pulmão no processo. Por que um pulmão? Ele não vai permitir com que o ar na entrada passe de forma pulsante para a sua saída, né? Então o ar ele não vai ficar pulsando na sua saída, porque ele vai estar armazenado aqui dentro. Então acaba sendo um amortecedor para o ar comprimido, tá? Também vai ser uma fonte de resfriamento, porque aquilo que não foi retirado no seu resfriador, você acaba retirando aqui depois no seu reservatório, tá? Um detalhe para a instalação dele é ser instalado num lugar que seja fresco, tá? Pode ser externo, fora do local onde está o compressor. Normalmente o compressor fica num lugar protegido, o resfriador também.
Então, o ar comprimido é ideal que seja num lugar aberto para que troque temperatura com o ar ambiente e possa ter um resfriamento mais eficiente desse ar que está internamente para poder drenar o resto do condensado que está aqui nesse ar. Além do resfriador posterior, pessoal, pode ser feita utilização de secadores, tá? Deixa eu descer aqui. Então você tem um resfriador, você tem reservatório e você pode fazer a utilização também de secadores de ar na saída do reservatório, tá? Para garantir um ar mais seco, tá? Não significa que não vai ter água, mas você vai diminuir bem a quantidade de água presente, mas vai garantir que essa quantidade de água que esteja no ar comprimido não seja prejudicial ao seu sistema, tá? Então, um tipo de secador de ar que a gente tem, ó, é um secador por refrigeração, tá? Então aqui você tem aqui a entrada do ar comprimido, o ar com a umidade, ele passa por um pré-resfriador, que é um tipo de trocador de calor em que esse ar vai passar em contato com o ar que já está seco. Esse ar que está seco em azul, ele já está mais ele está mais gelado do que o ar que está entrando úmido, então já dá uma resfriada nesse ar. E depois ele vem para o resfriador principal, tá? Você vê aqui que tem uma linha amarela. Essa linha amarela tem um líquido de refrigeração, tá? Que também vai fazer uma troca, vai fazer uma troca de calor com o ar que está úmido. E depois desse resfriamento, esse ar vai vir aqui para o separador. No separador você vai ter a separação do condensado, que vai ser drenado, com o ar seco, né? Esse ar seco está mais gelado e vai fazer essa troca de calor com o ar que está entrando, aquecendo ele também, devolvendo um pouco mais de energia. Uma também que para evitar também que haja a formação de gelo na superfície dessas tubulações futuramente. Tem também a secagem por absorção, tá? Você usa pastilhas dessecantes, elas podem ser sólidas ou líquidas. Então o ar comprimido vai passar no meio delas e elas vão absorver a umidade, só que elas não se desfazem. E aí, depois que ela atravessar esse meio, o ar vai sair seco. Então exige que seja trocada essa substância que você está utilizando aqui no meio. Então aqui tem alguns exemplos de substâncias que podem ser utilizadas, tá? Mas é necessário que sejam sempre substituídas. É semelhante àqueles pacotinhos que vêm com placas eletrônicas ou que normalmente tem a função de garantir que não tem umidade ali dentro, tá? Tem também a secagem por adsorção, tá? Aqui na adsorção, os componentes que são utilizados aqui dentro, eles têm a propriedade é como se segurasse a água. Então, podem ser sólidos, podem ser líquidos, e aí eles acabam retendo, a água fica presa neles. Então, o funcionamento pela adsorção, a adsorção fica do lado externo do sólido, e a absorção ele acaba absorvendo por dentro do objeto sólido, vamos falar assim. E aqui acontece, você tem o ar úmido, ele entra, passa pelo local onde estão esses componentes sólidos, que tem essa propriedade como silica gel, e aí depois eles
saem o ar seco aqui pelo centro, tá? Quando eles estão totalmente úmidos, esse material eles podem recuperar novamente a capacidade de absorver a água quando você faz a secagem, tá? Então aqui, por exemplo, mostra a torre dupla. Uma torre ela está secando o ar, enquanto você seca ar em uma torre, a outra torre você está fazendo a regeneração. Regeneração, que consiste em você retirar a umidade do produto que está aqui dentro. Então você tem essa resistência de aquecimento, você faz um aquecimento desse ar, você pega o ar seco, manda aqui para dentro, esse ar seco vai passar por dentro desse produto e junto com o aquecimento desse ar, esse ar vai estar quente, vai estar seco e vai absorver essa umidade. E aí você vai acabar retirando essa umidade presente no ar comprimido dos adsorbentes. Quando esse daqui estiver saturado, você faz o chaveamento através de válvulas de bypass. Aqui embaixo tem uma demonstração desse procedimento. Então você faz a mudança na entrada, por onde que vai entrar o ar comprimido, e aí esse cara que estava secando, ele passa a fazer a regeneração e você utiliza o outro vaso para conseguir fazer a secagem do ar. Aqui tem uma demonstração das várias etapas aí da preparação do ar comprimido. Você tem... Cadê a bolinha? Esqueci, perdi a bolinha do negócio aqui. Tinha perdido essa bolinha. Então aqui as várias etapas, né? Desde a admissão do ar comprimido através de um filtro, tá, na entrada. Depois aqui você tem o filtro posterior com o seu separador, o reservatório de ar comprimido, e aqui você tem aquela etapa de secagem. O 9 e o 10 são pré-filtro e pós-filtro. O filtro na entrada do secador tem a finalidade de eliminar resíduos de óleo que tenha ficado, tá? E partículas também que possam vir aqui para o secador, tá? Além também de acabar eliminando um pouco da água, porque ele acaba retendo. E na saída, né, o filtro que é instalado após o secador tem a finalidade de eliminar o resto de água que não foi absorvida aqui dentro. Então acaba eliminando também, deixando o ar mais seco, tá? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula, tá? Vou deixar uma listinha de exercícios para vocês, chamada produção e preparação de ar comprimido. Então tem 4 questões, são 5 questões, né? São exercício 1, em relação à escolha do compressor, responda. Então, para cada uma dessas situações, existe um tipo de compressor que é melhor empregado. Se ele por exemplo, se é do tipo pistão, se é do tipo diafragma, se é do tipo parafuso, se ele é do tipo centrífugo, tá? Então, cada opção dessa tem um tipo de compressor que é melhor para ser empregado, tá? Então essa 1 está relacionada à escolha do compressor. A 2, ela questiona quais são as consequências da água condensada na linha de ar, tá? Na aula eu comentei com vocês um pouco da minha experiência,
mas na apostila está escrito quais são as consequências da água condensada na linha de ar comprimido, tá? Então, eu acabei comentando só com vocês as buchas que acabei enfrentando, mas dá uma lida lá depois na apostila que ela traz as consequências dessa água condensada. E aqui a 3 é para a gente compreender melhor essa relação entre temperatura, temperatura ambiente, ponto de orvalho, umidade relativa, qual que é a relação que existe entre elas, tá? Então, eu fiz duas suposições aqui. Então, a letra A, suponha que você esteja tomando um refrigerante diet que se encontra a 15 graus e que a temperatura ambiente esteja em 30 graus, com umidade relativa de 40%. Nesta situação, surgiria gotículas de água ao redor do copo? Justifique. Então, analisando o gráfico, você vai me responder se vai surgir gotículas ao redor do copo ou não. Né? E por que você acredita que vai surgir gotículas ou que você acredita que não vai surgir gotículas? Tá? Um reservatório de ar comprimido está com 40 graus internamente e uma umidade relativa de 90%. Letra B. Nesta situação, aproximadamente abaixo de qual temperatura vai começar a condensar o vapor da água presente no ar? Justifique. Então, a gente dei aqui para vocês a condição da temperatura interna do reservatório, qual que é a umidade relativa interna do reservatório e a partir de qual temperatura vai começar a condensar. Né? E por que você considera que abaixo dessa temperatura que você encontrou vai começar a condensar? Tá? Então tem que justificar aí. Então vocês vão usar essa tabela. Tá? Eu passei essa tabela para vocês vão utilizar ela para estar respondendo estes exercícios, ok? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula sobre preparação do ar comprimido. A gente viu aí a importância do resfriamento do ar, a importância dos secadores, a importância dos filtros que são utilizados na linha do ar comprimido para que você possa ter um melhor aproveitamento desse ar que vai ser utilizado, tá? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Essa semana, quarta-feira foi feriado, então só tem essa aula de quinta. Vou estar disponível para tirar dúvida de vocês a partir das 2 horas da quinta-feira, como é de costume. E até semana que vem, pessoal. Um abraço e até mais.